Boa noite, irmãos. Eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo 22. Enquanto os irmãos abrem, eu vou estar fazendo uma oração. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua bondade que nos alcança e nos permite, ó Deus, conhecer e viver as tuas verdades. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor cuide a cada dia de nós, cuide da tua igreja, do teu povo, nos dando o conhecimento necessário da tua palavra, para que desta forma vivamos, ó Pai, de uma forma totalmente diferente do que o mundo tem vivido. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, nessa noite, tenha misericórdia de nós e permita que nós venhamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E não somente compreender, mas que o Senhor também nos capacite a viver para a tua glória e a tua exaltação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Epístola de 1 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo 22. O versículo 8 diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades. Quando nós olhamos, irmãos, para as Sagradas Escrituras, nós vemos que em vários momentos ela vai nos apresentar verdades sobre a vida do cristão diante de Deus em formas de resumo. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós vamos observar que o pregador, ele resume todo o ensino humano quando ele diz assim: tema a Deus e guarde
os seus mandamentos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos o livro de Romanos, nós vamos ver o apóstolo Paulo resumindo o cumprimento da lei e dizendo da seguinte forma: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não para por aí. Desta mesma forma, as Sagradas Escrituras, ela vai resumindo outras práticas que nós devemos aplicar sobre as nossas vidas. E Tiago, ele diz assim, ele resume o conceito de religião e ele diz que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E João não fica para trás. Ele resume a doutrina da salvação. E ele diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. O que João quer nos mostrar, irmãos, que aqueles que são chamados por Cristo para viver na tua presença são pessoas que são agraciadas pela salvação que vem do Senhor. E ele pode descansar na presença de Deus, sabendo que o Senhor o conduzirá por toda a sua vida até o último dia, no momento em que ele será glorificado juntamente com Cristo. E Pedro, ele também vai nos apresentar um resumo através desses versículos que nós acabamos de ler. E ele vai apresentar o resumo da vida cristã. O que Pedro vai nos ensinar através desses versículos que nós acabamos de ler, e principalmente nos 2 primeiros versículos, é que o cristão ele deve amar a todos. O amor a todos, tanto ímpio quanto cristãos, ele vai revelar em nós a salvação de Jesus Cristo. Ele diz assim no versículo 8 e 9: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O amor, irmãos, ele é o alicerce da ética cristã. O amor, ele cumpre todas as exigências da lei. E é exatamente por isso que Pedro vai fundamentar os seus ensinamentos, os seus conceitos éticos em cima do amor. E ele vai nos trazer, ele vai nos apresentar, através desses versículos, algumas lições que devem estar fazendo parte da vida do cristão ao longo da vida dele. Aqui ele já vai iniciar nos ensinando, irmãos, que todo cristão deve ser virtuoso. E ele vai nos ensinar algumas virtudes, ele vai colocar algumas dessas virtudes em xeque, para que aqueles irmãos que se encontravam ali, refugiados, pudessem compreender quais eram as vontades do Senhor para com a vida deles. Ele vai dizer, sedes então de igual ânimo, sede compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E o que ele quer dizer para aqueles irmãos com essas palavras é o seguinte, é que eles deveriam viver em harmonia. Eles deveriam ter um único pensamento, eles deveriam ser pessoas piedosas, eles deveriam amar os irmãos e eles deveriam ser compassivos uns para com os outros. E eles deveriam realizar todas estas coisas seguindo o exemplo de Jesus Cristo, sendo humilde em todos os seus atos. A verdade é que todo cristão ele foi chamado para abençoar a todos, tanto ímpios quanto aqueles que são considerados da família de Cristo. Jesus mesmo, ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não devemos de forma alguma retribuir mal por mal. Mas talvez isso pode trazer um nó na sua cabeça e você pode se perguntar, mas como que eu tenho a condição de amar os meus inimigos? Como que eu vou conseguir orar por aqueles que me perseguem, sendo que as tribulações são tantas, as dificuldades são reais? Talvez essa seja a mesma situação que aqueles irmãos ao qual a carta estava sendo direcionada, estava passando. Eles estavam enfrentando perseguições, tribulações de todas as formas, estavam tendo as suas famílias
estava vendo a sua família ser separada deles, mas Pedro ensina a eles que eles devem amar, mesmo aqueles que estavam o perseguindo. E a forma, irmãos, como nós vamos conseguir amar os que nos perseguem, é cumprindo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina que Cristo colocou em nós. Se nós nos consideramos salvos em Cristo, se nós nos consideramos uma nova criatura, nós já temos o amor dentro de nós. E o que falta da nossa parte é tomar a atitude de amar todos os dias. Por que que o mundo se perde? Por que que casamentos são destruídos? E por que que as pessoas odeiam umas às outras? Porque elas levam a ideia de amor como apenas um sentimento. E elas acreditam que o sentimento acabou, o amor acabou e ele foi embora, mas o amor nunca acaba, porque o amor faz parte da vida daquele que está em Cristo Jesus. E Pedro vai nos ensinar que nós devemos amar os nossos amigos e os nossos inimigos. O cristão, ele é chamado, irmãos, para receber a bênção, a salvação eterna como herança. E é interessante que ele vai usar aqui dois verbos no auristo, que é um tempo grego, e ele vai usar o verbo chamados e o receberdes. Os chamados traz a ideia de algo que já foi recebido lá atrás, mas que é recebido nesse exato momento. O que traz a ideia, irmãos, de que Deus, ele nos chamou ainda quando nós éramos uma substância informe. E ele continua nos chamando até hoje. E isso é motivo de alegria ao nosso coração. E quando ele cita o verbo receberdes, ele está trazendo uma ideia ainda um pouco maior, que vai frisar um pouco mais, enfatizar um pouco mais o amor de Deus para com a nossa vida. Porque aqui nesse tempo ele vai dizer de algo que nós já recebemos no passado, estamos recebendo agora e que vai nos acompanhar até o dia que nós formos glorificados juntamente com Cristo. Ou seja, a salvação que Cristo coloca em nós, ninguém pode tirar. Uma vez colocada em nós, ela faz parte de nós e nos acompanhará até aquele último dia. Que Deus, irmãos, nos dê condições de enxergar as tuas grandezas e que Deus nos capacite a viver essas verdades, porque são verdades fundamentais para a nossa vida no cristianismo. O Senhor, ele nos chama, ele nos dá a salvação para que nós tenhamos a condição de amar o mundo que se encontra caído. E através desse amor, ensinar para eles o Evangelho de Jesus Cristo, para que, se assim for da vontade de Deus, eles também venham participar desse corpo maravilhoso que é a Igreja do Senhor. A salvação, ela é um direito espiritual, uma herança eterna garantida por Jesus Cristo. O cristão, ele é chamado a fazer o bem. E fazer o bem, irmãos, nos conduz a dias felizes. Olha aí o que ele diz no versículo 10 e 12. Do 10 ao 12. Ele diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Alguns estudiosos acreditam que aqui o Pedro, ele está fazendo uma citação do Salmo 34, do versículo 12 ao versículo 16, e quando Pedro faz essa citação, ele revela duas verdades muito importantes para a nossa vida. Porque quando nós falamos em que já recebemos a salvação, que o Senhor já nos deu lá atrás, que ela permanece sobre as nossas vidas e continuará conosco, por muitas das vezes nós tendemos a pensar que então nós apenas precisamos cruzar os nossos braços e seguir adiante. Mas não, a palavra vai nos ensinar que nós devemos praticar aquilo que Cristo deixou escrito para a nossa vida, para que realmente nós venhamos evidenciar o Evangelho de Jesus Cristo sobre nós. E uma grande verdade trazida aqui nesses versículos,
é a responsabilidade humana. Pedro ele coloca uma espécie de receita, né, que deve ser seguida, e aqui também ele usa um tempo verbal muito interessante na língua grega, que traz a ideia de possibilidade, mas traz a ideia de algo que nós também temos. É como o amor, né? E ele vai usar refreie, aparte-se, pratique, busque, empenhe-se. E aqui ele está dando a ideia do seguinte: olha, Deus já te deu condições de realizar estas coisas, mas cabe a você executá-la. Olha aí, irmãos, como que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ela caminha junto. E o Senhor, ele nos dá a condição de praticar tais coisas para o louvor, a honra e a glória do nome dele. E se o Senhor nos capacita, nós devemos então viver conforme a capacitação do Senhor sobre nós. Mas o interessante aqui ainda é destacar que, mesmo cumprindo com estas coisas, mesmo nós realizando tais práticas através da nossa ação diária, nós não vamos, irmãos, ficar isento do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida cristã. O sofrimento, por muitas das vezes, vai bater na nossa porta, mas nós devemos estar preparados para que nós venhamos a suportar e enfrentar essas dificuldades, cumprindo com aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensina, que nós devemos cumprir para a glória e a exaltação do nosso Deus. O sofrimento, ele não deve levar o cristão a desistir da vida. Ele deve tomar a decisão de amar a vida e ver que há felicidade em cada dia que Deus nos dá. Para evitar a infelicidade diária, é preciso abolir então a maledicência, apartar-se do mal, praticar o bem e perseguir a paz. Porque o próprio Deus, quando nós praticamos a sua palavra, nós evidenciamos a conversão aplicada em nossa vida. E quando nós evidenciamos que somos realmente convertidos, nessas aflições, nós temos a condição de passar por elas sendo capacitados pelo próprio Jesus Cristo. Que o Senhor, ele nos capacite, ele nos ensine e ele nos dê condições, irmãos, de realmente não olhar para a palavra dele como apenas palavras, como uma história qualquer, mas como uma verdade que é colocada sobre a nossa vida, para que desta forma nós venhamos viver e desfrutar de forma verdadeira aquilo que ele está colocando diante de nós. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós desfrutamos das capacidades de enfrentar as dificuldades que o Senhor nos dá. E a segunda verdade que ele relata através desses versículos é que a soberania de Deus, ela está estendida sobre nós. Deus, ele vê as nossas tribulações. Ele disse que o Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. As tribulações verdadeiras, elas fazem parte da vida dos cristãos, mas os olhos do Senhor repousam sobre nós. E nós, confiantes nisso, irmãos, devemos perseverar e continuar em nossa caminhada. As tribulações, ela vai nos conceder experiência e esperança nas coisas que ainda estão por vir. Então nós vemos um exemplo de sofrimento pedagógico da parte do Senhor sobre a nossa vida. Nós vemos o Senhor usando por vezes o sofrimento para nos ensinar a viver na presença dele. A outra verdade é que Deus ouve as nossas orações. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Por muitas das vezes, como seres humanos e falhos que nós somos, nós tendemos a, no momento de sofrimento e tribulação, correr atrás de recursos. E buscamos por aqui, por ali, buscamos em um amigo, buscamos em um médico, buscamos em todos os lugares, e quando nós não achamos solução, nós buscamos em Deus. E aí nós vamos orar. Mas aqui Pedro está nos ensinando que o Senhor, ele está com os ouvidos abertos às nossas súplicas. O que indica que o Senhor, ele está disposto a ouvir as nossas orações a todo instante. O que ele quer dizer aqui é que o Senhor, ele sempre está disposto a ouvir a oração de um crente que se encontra aflito.
Irmãos, antes de buscar qualquer outro recurso, nós devemos primeiro nos entregar ao Senhor em oração. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus em oração, Ele prepara os caminhos para os quais nós vamos seguir para conseguir solucionar os problemas da nossa vida. Ele nos direcionará a pessoas, Ele nos levará aonde nós precisamos ir, para que desta forma nós venhamos ser consolados e até mesmo curados daquilo que nós estamos enfrentando naquele exato momento. E uma outra verdade que ele vai nos ensinar ainda no versículo 12 é que Deus, ele lida com os nossos inimigos. É por isso que nós não devemos retribuir o mal com o mal. É por isso que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. É por isso que nós devemos amar a todos que se encontram ao nosso redor. Porque nós devemos cumprir com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, porque é o próprio Deus quem faz juízo. E nós devemos entender também que ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Quando nós olhamos para o livro de Números, no Antigo Testamento, nós vemos um exemplo maravilhoso. Quando Balaão ele sai para profetizar maldição sobre o povo de Deus, e o próprio Deus diz que transformará as maldições em bênção. Então nós não devemos temer, irmãos, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem ver o nosso mal. Muito pelo contrário, nós devemos amá-los e orar para que Deus possa transformá-los, assim como Deus tem nos transformado. Nós vamos ver ainda, irmãos, aqui do versículo 13 em diante, ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Através desses versículos, Pedro ele vai trazer o ensinamento sobre a prática do bem. E ele vai demonstrar que a prática do bem confirma a nossa vitória. É bom lembrar, irmãos, que Pedro ele estava escrevendo essa carta para cristãos que estavam passando por perseguições. Eles estavam sendo refugiados, muitos da sua família já se encontravam mortos, e eles se encontravam refugiados em alguns pontos da Ásia Menor, enfrentando o maior tipo de dificuldade que nós podemos imaginar, sendo afrontados a todo momento e perseguidos pelos soldados romanos, açoitados, chicoteados. Mas Pedro está ensinando para eles que eles devem viver uma prática de bem, que eles devem expressar e viver o amor, mesmo para aquele soldado romano que estava perseguindo a eles. Ele orienta os irmãos que mesmo no sofrimento, o cristão deve ser zeloso na prática do bem. O seu sofrimento
se o seu sofrimento for decorrente do seu compromisso com Cristo, ele se torna uma bem-aventurança. Pedro vai relatar àqueles irmãos. E aí Jesus Cristo disse que bem-aventurados sois os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. E aqui nós vamos ver algumas verdades de como o crente deve agir. Nós não precisamos temer a ameaça dos adversários. O cristão, ele não deve ficar perturbado por causa dos inimigos, mas ele deve descansar no Senhor. Ele deve reconhecer a Jesus como o Senhor e Rei de sua vida. E a expressão usada por Pedro aqui, quando ele diz santificai a Cristo no coração, indica que devemos dar a Ele o trono da nossa alma. Que Cristo, ele deve governar a nossa vida. Que Cristo, ele não pode ser o nosso Salvador se ele não for o nosso Senhor. Nós devemos, irmãos, testemunhar a fé, pregar o Evangelho, vivendo o amor e mostrando para aqueles que se encontram perdidos quem é realmente Deus e qual é o poder da sua palavra. Os perseguidos, eles pediam àqueles crentes que eles falassem a respeito de sua fé, somente para que eles pudessem desprezar e zombar daqueles irmãos. E Pedro diz para eles: estejam então preparados para responder a eles. Qual é a base da fé de vocês? Em quem vocês têm crido? E aonde está a força de vocês? Mostrando para aqueles perseguidores que a vida deles estava realmente em Cristo. O que Pedro nos ensina aqui também é que nós devemos viver o projeto de Deus, viver aquele projeto que Deus tem para a nossa vida. A vontade de Deus, irmãos, pode por vezes nos permitir passar por sofrimentos. Pode até mesmo exigir que nós venhamos a sofrer, mas nós devemos estar descansados no Senhor. Dos versos 18 a 22, Pedro mostra que Jesus é o exemplo perfeito de alguém que fez a vontade de Deus, enfrentando o sofrimento. E ele vai dizer que ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu e está exaltado à direita de Deus. E é nesse exemplo que nós devemos nos assegurar e que nós devemos viver. O mesmo exemplo que Cristo enfrentou em sua vida, em seu ministério terreno, nós devemos agora executar através da nossa vida. A lição, irmãos, que Pedro quer nos ensinar aqui de forma bem clara, que ele quer ensinar àqueles que sofrem, é que o sofrimento pode ser uma etapa de uma grande vitória. Porque da mesma forma que Cristo foi perseguido, que Cristo sofreu, ele ressuscitou, foi exaltado e está sentado à destra de Deus. A ideia é que nós também reinaremos juntamente com Cristo. Que o nosso foco não pode mais ser baseado nas coisas desse mundo, mas que o nosso foco deve estar baseado nas coisas que o Senhor já tem entregado nas nossas mãos, que é a salvação e a vida eterna juntamente com Cristo. Para Pedro, Jesus, ele é então o maior exemplo de alguém que sofreu e venceu segundo a vontade de Deus. Dos versículos 18 ao versículo 22, ele relata muito bem isso, mostrando que Cristo morreu de forma voluntária, ele se entregou e sofreu por amor de cada um de nós. Ele morreu uma vez para nunca mais. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos ali o sacrifício sendo realizado anualmente. E vemos a ineficácia do sacrifício daquela época. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Cristo morrendo uma única vez, para nunca mais morrer, mostrando a eficácia do seu sacrifício naquela cruz para nos dar a salvação. Sua morte, irmãos, ela foi expiatória. Ele morreu uma vez só para pagar o nosso pecado e nos dar a vida eterna. Ele morreu não por causa dos seus pecados, mas ele morreu por causa dos nossos pecados. O justo pelos injustos. E Jesus morreu para abrir um vivo e novo caminho para Deus. A morte de Jesus foi vitoriosa. E juntamente com Cristo, nós também
venceremos. Aqui no versículo 22, ele diz assim: o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O que ele quer dizer aqui é que ele é o Senhor e ele tem autoridade nos céus e na terra, e juntamente com ele nós também viveremos. Então, quais são as verdades que foram aplicadas para nós através desse texto? É que nós devemos amar os nossos amigos e os nossos inimigos. Que nós devemos, irmãos, através de uma prática cristã, dar um bom testemunho em meio ao mundo caído. Que nós devemos ser uma bênção na vida das outras pessoas. E que nós devemos amar a vida que Deus nos dá. E devemos ir contra aquilo que pode trazer infelicidade. A verdade é que Deus, ele vê as nossas tribulações e ouve as nossas orações. E que feliz é aquele que sofre por amor de Deus. O sofrimento, ele precede a grande vitória que teremos juntamente com Cristo. Que Deus, irmãos, nos capacite a não somente ouvir, mas que Ele nos capacite a entender e a viver a palavra dEle, pois são palavras que realmente são necessárias ser aplicadas sobre a nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e porque a Tua palavra nos mostra, ó Deus, que mesmo mediante a grande perseguições e tribulações, o Senhor sempre está conosco. O Senhor, ó Deus, nos entregou a salvação ainda em substância informe. O Senhor nos chamou, ó Pai, ainda em substância informe, e o Senhor continua nos chamando, e a sua salvação permanece sobre a nossa vida, e ela permanecerá, e não há quem possa tirá-la de nós, ó Pai. Que nós, ó Deus, entendamos essas verdades, e que nós tenhamos condições de vivê-la, assim praticando, ó Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito diante do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor, ó Deus, seja exaltado através da nossa vida. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.